Olá! Hoje nós vamos estudar os capítulos 43 a 45 do livro de Jeremias, versículos 1 a 13 do capítulo 43. Joanã e seu pequeno bando foram a Jeremias a fim de buscar a aprovação de Deus para seu plano de ir para o Egito, não para buscar a direção dele. Os líderes incorrigíveis, desobedientes, acusaram Jeremias de ser mentiroso e o forçaram, bem como o remanescente de Judá, a irem com eles para o Egito, apesar do fato de todas as profecias referentes terem se cumprido. Ao fazer isso, eles saíram sem a proteção de Deus e ficaram sob seu julgamento, como todos os que desobedecem à palavra ficam. Versículos 4 a 7. De com medo de obedecer ao Senhor, o povo se dirigiu ao Egito, forçando Jeremias a acompanhá-los. Talvez tenham pensado que Deus os poupasse caso Jeremias fosse com eles. Jeremias serviu como profeta por 40 anos, muitas de suas palavras já haviam se cumprido. Ele se recusou a viver confortavelmente na Babilônia, retornando para o seu povo amado, mas este continuou a rejeitar o conselho de Jeremias. Versículos 8 a 11. O Senhor disse a Jeremias que tomasse na mão umas pedras grandes e as enterrasse entre a argamassa do pavimento à porta da casa do faraó. Em seguida, Jeremias deveria anunciar ao remanescente de Judá que Nabucodonosor poria o seu trono sobre essas pedras. Nabucodonosor realmente invadiu o Egito no 27º ano do seu reinado, entre 568 e 567 a.C., mas não subjugou o Egito. O Egito continuou sendo uma nação independente. Versículos 12 e 13. Bet-Semes é uma referência a Heliópolis, conhecida pelo templo de Ra, o deus do sol do Egito. Essa cidade, a 8 quilômetros a nordeste do Cairo, era famosa por seus obeliscos. Além daqueles que foram despedaçados, esses obeliscos foram mais tarde levados para Nova York, Roma, Londres, Istambul e Alexandria, deixando apenas um em Heliópolis. Originalmente, 2 fileiras de colunas alinhavam o acesso ao templo de Ra. Agora nós vamos estudar o capítulo 44, versículo 1 do capítulo 44. Esta mensagem é entregue em 580 a.C., enquanto Jeremias estava no Egito contra sua vontade, lembrou o povo de que sua idolatria causou a destruição de sua terra. Jeremias disse que aqueles judeus nunca mais retornariam a Judá, porque a fuga para o Egito foi contrária ao conselho de Deus. Migdol ficava na extremidade nordeste do Egito. Mênfis ficava situada na margem oeste do rio Nilo, cerca de 24 quilômetros ao sul do Cairo. Patros estava localizada no sul do Egito, cerca de 400 quilômetros ao sul de Mênfis. De acordo com os papiros de Elefantina, uma colônia judaica se estabeleceu ali em Mênfis no 5º século a.C. Versículos 2 a 5. A despeito dos persistentes esforços de Deus para reverter as infidelidades de Judá, eles continuaram em sua idolatria. Deus enviou seus servos, os profetas, para afastar o povo de suas infidelidades, mas em vão. Versículos 7 a 10. Os exilados judeus que tinham fugido para o Egito deixaram de lado seu relacionamento de aliança com Deus. Em vez disso, eles se converteram aos deuses do Egito na esperança de ganharem a prosperidade e a proteção que queriam. Jeremias lhes rogou que se voltassem ao Senhor e que renovassem a aliança. Inacreditavelmente, depois de terem sido poupados da morte em Judá, eles continuavam a procurá-la por meio dos seus pecados no Egito. Versículos 11 a 14. Ironicamente, os judeus que foram levados cativos para a Babilônia ficaram livres da idolatria e retornaram para sua terra. Aqueles, no entanto, que foram para o Egito por causa de sua idolatria obstinada, morreram ali. Versículos 15 a 19. O povo tinha se tornado tão ignorante a respeito de Deus que atribuiu a culpa pelos seus mais recentes problemas ao fato de terem parado de adorar a Rainha dos Céus na época do reavivamento e reforma do rei Josias. O povo tinha se tornado tão espiritualmente corrompido que estavam convencidos de que os falsos deuses haviam feito mais por eles do que o verdadeiro Deus de Israel. Por esse motivo, eles estavam planejando continuar na idolatria, o que acabaria por levá-los à morte. Numa ostensiva afronta a Deus, todos os homens declararam sua preferência pela Rainha dos Céus, pois, por sua lógica, a rude sorte deles não era uma punição por parte dos deuses de Israel, mas sim o resultado de terem deixado de sacrificar a ela. Versículos 20 a 23. Jeremias argumenta que a participação de toda a nação na idolatria a levou à derrota de toda a nação.
Eles rejeitaram as vozes dos profetas e os escritos de Moisés. Deus lembrou-se do que eles fizeram e então agiu. Versículos 24 a 28. Esses judeus inverteram a história da salvação, retornando ao Egito e aos seus deuses. Então Deus iria tomar de volta o nome que ele revelou a Moisés e a presença protetora de aliança que seu nome simboliza. Ninguém poderia, a partir de então, jurar por seu nome e por sua presença. O remanescente dos sobreviventes que fugiram para o Egito iria ser, assim, poucos em número, mas alguns iriam voltar a Judá. Quando isso acontecesse, eles iriam ver que, assim como cumpriram as suas promessas à Rainha dos Céus, assim também Deus cumpriria as suas palavras de julgamento. Versículos 29 a 30. Deus dá um sinal ao povo. Quando o rei do Egito da época morresse, eles iriam saber que Deus falou realmente. Hofra governou o Egito entre 589 a 570 a.C. Ele apoiou Zedequias contra a Babilônia, tornando-se provavelmente um favorito especial dos judeus. Porém, inimigos eternos depuseram Hofra em 570 a.C. e o mataram 3 anos depois. Agora nós vamos estudar o capítulo 45, versículos 1 a 5 do capítulo 45. Cronologicamente, este capítulo remonta ao 4º ano do reinado do rei Jeoaquim em Jerusalém, mais ou menos em 605 a.C. Sua mensagem tinha como objetivo estimular a fé do escriba de Jeremias, Baruque, que tinha ficado desanimado por causa do aparente fracasso do ministério de Jeremias e do iminente juízo sobre Judá. Deus informa Baruque que ele mesmo, o Senhor, perdeu muito mais do que Baruque. Ele perdeu tudo que tinha construído e plantado, o povo de Israel e a terra. Deus o instruiu a não procurar uma posição de poder para si mesmo. Por causa de sua lealdade a Jeremias e de sua fidelidade à mensagem de Deus, ele sobreviveria à destruição de Jerusalém. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 43 a 45 do livro de Jeremias.